é exatamente essa, que a gente possa desenvolver um senso de coletividade, que o grupo possa todo sair dali e vir para cá sem perder ninguém no caminho. Essa é a noção que é boa para o pensamento da liderança nos grupos, principalmente nessa fase em que as disputas de poder estão, né, no interior do grupo, há uma tensão por conta dessas disputas. Obviamente que é papel do líder também resolver os problemas dessas disputas de poder e autoridade. Normalmente ele resolve isso se colocando como uma liderança monocrática. Eu diria que essa é a resolução mais fácil e normalmente a mais frágil, né? Porque o autocrático sempre é aquele que está à beira do desafio. Então, se você consegue delegar para outras figuras essa liderança, esse poder, ou se você consegue fazer aquilo que a gente estava comentando ontem com o André, que é uma perspectiva coletivista, onde cada um se sente empoderado o suficiente para olhar o outro como igual, as coisas caminham melhor, a tendência é que as coisas caminham melhor. Uma outra coisa importantíssima nessa fase da tormenta é os acordos sobre como são as tomadas de decisão. É aqui que o líder tem o papel de gerenciar o estabelecimento dos acordos, os contratos. Vai ser por votação, vai ser por sorteio, vai ser por rodízio, vai ser, sei lá, né? Aí a gente pensa aí as propostas diferentes. O fato é que as coisas têm que estar minimamente estabelecidas. Porque se não tiver, se a gente não conhece as regrinhas do jogo, a gente não joga. Ou a gente joga errado. Ou a gente rouba. Né? Ou a gente bate no coleguinha, bate no amigo, porque acha que os dois estão certos. Percebe? Assim, não é algo, como eu estou dizendo, são ferramentas absolutamente pragmáticas. Agora, para viabilizar isso, a gente precisa da caixinha de lápis de cor, que foram as últimas 12 horas aqui conversando com vocês. E, obviamente, adaptar o papel de liderança para que o grupo o perceba de forma mais eficiente, que também nós falamos sobre isso ontem. Tira da cabeça essa ideia absurda de que a liderança ela é algo natural, né, divino, sabe, assim, um talento. Isso é uma bobagem. O líder é aquele que consegue se moldar às necessidades da sua equipe, e não o contrário. Porque eu sou líder, a minha equipe vai fazer o que eu acho que deve, aquilo que eu... passaporte seguro para o insucesso. Bom, na fase, né, uma vez superada essas fases, né, eu pulei a normalização, porque a normalização é o momento em que a coisa começa a caminhar, e na fase de desempenho, o que a gente tem, então? Bom, principalmente, se o grupo está funcionando bem, vai dar problema quando houver mudança. Porque se o grupo está fazendo aquela tarefa X, e todo dia está fazendo a tarefa X, pode ser que caia numa zona de acomodação, né? A gente já sabe disso, mas enquanto a tarefa X não virar XY, XZ, XA, o grupo vai continuar funcionando, né? Essa ideia do time que está ganhando e tal. O problema é que as demandas mudam, as contingências mudam, tudo muda. Então, o papel do líder nesse caso é simplesmente, teve uma mudança, passar, por isso que eu estava falando isso ontem, a gente começou aqui com essa conversa ontem. Se a gente acha que mudança é ruim, se a gente começa a pensar a mudança como um desafio, como um problema, como uma dificuldade, como uma chateação, invariavelmente vai ser a visão que a gente vai passar para a nossa equipe. Aí vai ter uma grande possibilidade de dar ruim, né? Outra coisa, e essa aqui é primordial, essa aqui para mim é a mais legal de todas. Você é líder de uma equipe? Cara, defende a sua equipe. Porque, velho, se você não defender a sua equipe, não vai dar certo, entendeu? Se você tem uma chefia, se a chefia está te cobrando, recebe a pancada e não transfere. Se tem problema, fala para a equipe, mas fica do lado da equipe. Cara, o que é pior, e é isso que eu vou passar para vocês amanhã. Amanhã não, quando eu chegar em casa, eu vou mandar o material para a Cleivane, depois ela encaminha para vocês. Aquele texto que eu disse para vocês, aquele artigo que eu escrevi
lá nos vídeos de 2014, sobre a confiança no ambiente de trabalho. Qual é o principal fator para destruir a confiança no ambiente de trabalho? É o líder que não defende a equipe. É o líder que joga contra. Na primeira oportunidade, ele bota a equipe inteira no fogo. Cara, acabou. Isso aí... E olha, a gente está numa empresa, numa instituição, que vocês vão trabalhar junto pelos próximos 20 anos, 30, se ninguém aposentar, 40, 50, usando a expressão da Natália ontem. Hã? Até os 75, provavelmente. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês começarem a perder a confiança dos seus liderados agora, daqui a pouco vocês não vão ter ninguém para ter equipe. Porque confiança é um troço bem de vidro. Só quebra uma vez. Então, defenda a sua equipe. Esteja do lado, por mais que você não concorde. Líder não precisa concordar com a equipe. Sabe? Você pode promover mudanças no longo do tempo. Isso se chama mudar a cultura organizacional. Mas não sacaneia. Porque se sacanear já era. E aí, olha, gente, na boa, eu vou dizer uma coisa que vocês tomem isso como quiserem. Não importa a hierarquia, não importa se é servidor, se é membro, se é o papa. Quebrou a confiança, cara, você vai ser visto de uma forma negativa, independente da hierarquia. Porque não tem quem faça, sabe? A pessoa vai te responder, ela vai te obedecer, vai, mas vai ser ruim. Vai ser ruim. Então, olha, esse é importante. Óbvio, né? Se a gente está trabalhando numa equipe, essa equipe tem que estar integrada, e aí vou mostrar alguns elementos de coesão para a gente poder pensar. Como é que a gente trabalha a integração dos grupos? Uma coisa fundamental, reforçar uma certa identidade coletiva. É bom que a equipe tenha nome, é bom que ela tenha um símbolo. Sabe uma coisa que cria laço automaticamente? Humor. Humor cria laço. Os meninos estavam aqui agora, um virou pro outro e fez uma piadinha interna. Piadinha interna é uma coisa maravilhosa para criar laço entre a equipe. Porque só os membros da equipe sabem daquela piada, só eles que compartilham daquele conhecimento. A gente brinca é ótimo, né? O Freud fala que o xiste, a piada, o humor, ele promove uma suspensão temporária do recalque coletivo. Vou traduzir em português. É uma suspensão temporária dessa nossa fina camada de verniz social. Essa semana passada eu estava dando uma aula na psicologia e aí os meninos, eu dou aula de psicanálise, né? Teoria psicanalítica de Freud e Lacan. E aí um dos meninos virou assim, professor, porque o professor, acho que foi, não sei, teve um professor que falou dessa teoria aí, desse autor tal. Eu falei, é mesmo? Quem que foi? Não sei quem, não, foi não sei quem, foi não sei quem. Aí ele falou, foi o professor José. O professor José é um grande amigo meu, inclusive agora é professor da UNB. Aí eu virei para eles e falei assim, gente, nada, isso aí era esperado. O Zé é um psicanalista enrustido. Nossa, mas a turma caiu na risada, achou o máximo eu falar aquilo do colega. O que aconteceu ali, naquele momento? Obviamente que eu peguei o termo enrustido, que é um termo que a gente usa lá na sexualidade, e trouxe aqui para o campo da psicanálise, porque o professor José é um professor da histórico-cultural, ele é um professor da teoria da educação, só que ele participou, inclusive, do Fala, aquele grupo nosso de psicanálise. A gente discute psicanálise há mais de 6 anos juntos. Então, eu tenho propriedade para dizer que ele é muito fã da psicanálise. E aí, só que eu falei de uma forma jocosa, né? De uma forma tirada, né? Assim, uma tirada espirituosa. E naquele momento todo mundo riu. O que aconteceu ali? Aconteceu essa suspensão da fina camada de verniz social. Todo mundo riu de uma coisa de natureza sexual, né? De uma brincadeira, obviamente, um pouco mais picante. Então, o xiste, a piada, ele é um elemento, claro, se bem manuseado, né? Porque aí é aquela coisa, o timing da comédia, saber fazer piada sem ofender os outros, enfim, tem toda uma questão aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses elementos de coesão, né, a coesão grupal é um elemento fundamental para que o grupo funcione bem. O que é um grupo coeso? É um grupo que gosta de estar ali entre si. Lembrem do estudo de ontem do Elton Maio. Por que aquela mulherada trabalhava loucamente? Porque elas gostavam de estar ali entre si. Ok? Bom, e aí, né? Já falei, identidade, símbolo, espaço, ok. Bom, como é que a gente
viabiliza isso dentro de dentro de um cenário organizacional? Bom, também muito rapidamente aqui para que a gente possa pensar nisso. Estabelecer primeiro para você. Não tem aquela coisa do avião? Primeiro coloque a máscara em você, para depois ajudar o coleguinha. Primeiro estabeleça para você quais são os objetivos que você quer para determinada equipe. Se você não fizer isso, você não vai conseguir passar isso para o grupo. Gente, isso aqui é para tudo na vida. Vocês vão fazer projeto de conclusão de curso. Primeira coisa que vocês têm que fazer, objetivo geral específico. Não tem trabalho. Entendeu? Não dá. Depois você transmita esses objetivos de forma consistente e compreensiva para o grupo que está ali à sua frente. Se você conseguir fazer isso, minimamente as pessoas vão estar sabendo o que elas precisam. Ponto 2. Adote uma postura que a gente chama dentro da gestão de pessoas, que é uma postura do ganha-ganha. Que é aquilo que eu estava comentando ontem. Se eu tenho algum benefício, eu faço com que esse benefício se expresse e seja transferido para você. Porque o que a gente vê muito, e principalmente se a gente adere a essa postura mais neoliberalista, é o que a gente chama de postura leonina, que é eu ganho, você perde. Entendeu? E isso, obviamente, por razões que vocês conseguem imaginar, não é legal para a organização. Não fui eu dessa vez. Meninos, aperta aí. Tá, ok. Isso aqui é mais lugar comum ainda, Saber falar, ouvir, esperar a sua vez, não corte a palavra de quem está falando, não interrompa, saiba dar voz, ou, mais do que isso, oferecer uma escuta compreensiva e sensível às pessoas que estão à sua volta. Tem um texto maravilhoso, vocês devem conhecer, do Rubem Alves, que se chama Escutatória. Já viram esse texto? Lindo, depois procurem a referência, muito bom. Se você jogar isso no Google vai aparecer imediatamente. Rubem Alves, Escutatória. Ele fala que a gente está cansado já de cursos de oratória, porque todo mundo sabe falar. Que a gente precisa agora de cursos para aprender a ouvir. Porque o que a gente menos faz na vida é aprender a ouvir. Então, acho interessante pensar nesse prisma. Bom, de novo, valorize os resultados, apoie a decisão, mesmo que você não concorde totalmente com o grupo. De novo, estamos nos repetindo. Conheça melhor os membros do grupo para entender seus diferentes pontos de vista. Lembra lá a caixinha de lápis de cor, os perfis de psicologia, os tipos de personalidade, o Gary Chapman com as formas de amor lá, como é o nome? Eu nunca lembro o nome do livro. É esse aí, Linguagem do Amor. Nossa Senhora. Bom, apoie mais, critique menos e se for criticar, critique de forma construtiva. Como é que critica de forma construtiva? Regrinha básica, está lá no manual do feedback, não criei, não inventei nada, copiei, colei e joguei aqui. Como é que faz feedback? Está lá, gente, da maneirinha como vocês já aprenderam lá. Não coloque, o feedback como uma via de mão única, não estabeleça feedbacks de forma autocrática. O feedback é sempre uma via de mão dupla. Então, você emite uma opinião, escuta o outro. Importantíssimo, começa pelos aspectos positivos. Bom, eu acho que vocês estão na 12ª aula do curso de gestão, vocês já aprenderam isso aqui, Mas, enfim. Agora, esse aqui é muito importante, viu, gente? Feedback positivo dá em público, feedback negativo no privado, tá? Isso aqui é a regrinha de ouro para a boa convivência social. Quer elogiar? Elogia em público. Quer criticar? Chama na sala. Não faz crítica em público. Nunca é bom. Nunca. Não tem uma razão, não tem um contexto, uma situação em que uma crítica feita
próximo de outras pessoas pode ser bem recebido. Dificilmente. Aponte situações que podem ser melhoradas e ofereça caminhos possíveis. Não adianta você dizer, você precisa ser um funcionário melhor. Daí, como, que jeito, em que sentido, de que maneira, com quais ferramentas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um curso, eu posso mudar de atitude, de comportamento, posso adquirir habilidades. Não tem lá o chá? Conhecimentos, habilidades, atitudes? Bom também. Feedback não é feedback. Tá? Não é instrumento de coerção, não é instrumento de terror, é um instrumento de aprendizado e é uma ferramenta de melhoria dos processos organizacionais. Não faça prefácios, seja direto, use frases na primeira pessoa, não é do tipo você me incomoda, seria eu me sinto incomodado com algo que você faz. Tá? Não pessoalize, evite o condicional, você poderia, não, você precisa fazer tal e tal coisa. Talvez se não é assim, você deve fazer assim, assim, assado, e é isso que a organização espera de você. Você percebe? São regrinhas absolutamente pequenas e banais, mas que ajudam a dar uma melhor devolutiva nos processos organizacionais. Nesse sentido, gente, mais uma vez, eu acho que eu já disse isso, mas equipes eficazes são aquelas equipes que se comunicam, tá? Se a gente não consegue se comunicar, se a gente não consegue passar a mensagem, se a gente não consegue fazer a palavra girar, isso cria processos de adoecimento. E o contrário é absolutamente verdadeiro. Eu vou dar um exemplo que foge um pouco ao escopo organizacional, mas acho que vale muito a pena. Eu não me lembro agora se foi Guatemala ou Singapura, mas teve um país que foi completamente arrasado por um terremoto há alguns anos atrás. Mais de 10 anos, eu acho. E o país não tinha estrutura, dinheiro para poder criar a política pública de saúde mental. Então, qual foi a proposta? Morreu um monte de gente. A proposta foi que as pessoas fossem para as praças públicas, para os ginásios, para os grandes espaços de convivência que ainda estavam de pé, e lá essas pessoas falassem do que aconteceu, da tragédia, das pessoas que perderam, relembrassem a memória das pessoas que ali habitavam, como eram os lugares, enfim, fizessem uma historicidade daquele lugar, daqueles fatos e tudo mais. Isso deu tão certo que acabou se tornando uma política pública e uma coisa quase cultural. Alguns anos depois, passados uns 3, 4 anos, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, fez a lista dos países que mais cometiam suicídio no mundo. Não sei se vocês sabem, mas Japão, por exemplo, encabeça a lista, o Brasil está em 30º, alguma coisa, Guatemala era o último. Era o país que menos cometia suicídio no mundo. Por quê? Política pública de falar aquilo que está sentindo. Injeção de saúde mental na veia. A estatística de suicídio em relação ao gênero? Homem se mata muito mais. Muito mais. O papel social dele Não, é exatamente por uma questão absolutamente pragmática. Uma questão absolutamente pragmática. Mulher tenta suicídio com remédio, homem se enforca ou usa arma. Não.
E além disso, além do que a Darlene está comentando aqui, que eu acho que também é muito significativo. As mulheres procuram ajuda com mais frequência, falam mais, elas têm mais facilidade para se colocar no lugar de quem não é completo, total, perfeito. Homem, infelizmente, gente, desculpa, defender a nossa classe é difícil, porque homem é foda, cara. Homem é dureza. Você é um traidor. Não sou não. Bom, quem é que gosta da Elisama aqui, né, que estava falando para mim, né? Então, Elisama é uma psicanalista que tem um livro, inclusive eu acho fantástico, né? As palestras dela são ótimas. Não vou aqui fazer a linha Elisama, porque ela é muito melhor que eu nisso, então recomendo fortemente vocês procurarem esses conceitos de comunicação não violenta. Lembrando que as experiências de comunicação, elas são sempre marcadas por 3 elementos fundamentais. O primeiro deles, o equívoco, né? A própria linguagem, ela já é equívoca, né? Se eu digo manga, por exemplo, né? Vocês vão me perguntar o que é manga, né? Vocês vão precisar do contexto para saber o que eu estou falando. Se eu disser que eu vou passar a manga, vocês vão entender que é a manga da camisa. Se eu disser que eu vou comer a manga, né, vocês vão entender que é a manga fruta. Se eu disser que eu vou ler a manga, vocês vão entender que eu não sei falar mangai, estou falando manga. Então, assim, percebem? Tem todo um equívoco comunicacional. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, toda comunicação gera afeto. Tá? Tem uma característica, por exemplo, eu até comento isso, está na cartilha também, não, vou fazer propaganda. Eu digo, se eu olho para esse copo e digo para ele que ele é lindo, maravilhoso, que eu vou tacar ele no chão, que eu vou quebrar, é indiferente, não faz nenhuma diferença. Mas se eu digo para uma pessoa alguma coisa, o impacto da minha fala é imediato. E digo mais, se eu digo para mim mesmo, vamos imaginar que eu acordei hoje entristecido. A maneira como eu falo sobre o meu sofrimento faz com que ele mude. Então, se eu digo que eu estou triste, ou se eu digo que eu estou numa profunda depressão, a maneira de falar faz com que eu encare de maneira diferente aquela sensação, aquele afeto. Então, comunicação é equívoca e ela promove mudanças significativas no emocional. Então, sempre haverá conflito dentro do ambiente nas comunicações. Mas a gente precisa lembrar que as experiências comunicativas, elas são ou potencializadoras, que levam as pessoas a confiar mais, a gostar mais de mim, a ter mais respeito, ou elas são destrutivas, que levam as pessoas a não quererem estar perto de mim, a não confiarem nas minhas palavras, a não gostarem de mim. Então, isso é dado muitas vezes pela maneira como eu falo, mas a gente precisa lembrar, muitas vezes isso é dado por aquilo que aquela comunicação ativa nos arquétipos infantis da pessoa. Então, Lacan tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim: eu me responsabilizo pelo que eu digo, mas não pelo que você escuta. Oi? O outro pode interpretar Completamente diferente, percebe? Então, a teoria da comunicação não violenta, ela não parte do princípio de que a comunicação é algo bom, fácil e tranquilo. Pelo contrário, ela parte do princípio de que toda vez que eu for dizer alguma coisa, vai dar problema. E aí eu preciso minimizar, né, algumas arestas e tentar contornar alguns desses problemas. Então, a fala, ela tem um potencial transformativo muito grande, mas também tem um potencial destrutivo igualmente significativo. Né? Aí, obviamente, né, mais uma vez,
se as trocas comunicativas são mediadas, orientadas por um olhar que não favorece o reconhecimento, normalmente o que a gente tem é um sentido de uma autoestima, de uma autoconcepção que vai ficar cada vez mais prejudicado e que vai levar à instabilidade nas relações e ao estabelecimento da desconfiança, né? Ou seja, então, se eu coloco em risco a minha relação de confiança a partir da minha comunicação, muito provavelmente eu estou colocando também em risco as relações, sejam elas organizacionais, sejam elas pessoais. Eu lembro de um caso, eu acho que até contei isso aqui na oficina, que uma professora de um colegiado aqui da universidade escreveu um livro, ela foi para um pós-doutorado, ela foi, acho que para a França, ela voltou, ela trouxe o livro e na reunião do colegiado, ela pegou o livro e apresentou o livro como um produto do doutorado, pós-doutorado dela. Ela estava uma roda com, 20, 15 professores e ela entregou o livro para o primeiro professor. O professor pegou, olhou a capa e passou. E assim por diante. Um após o outro, todos os 15 professores pegaram o livro, olharam a capa e passaram. Nenhum deles se dignou a abrir o livro, nenhum deles fez sequer um comentário, seja para elogiar, seja para questionar, seja para perguntar, nada. O livro voltou e ficou em cima da mesa. Ela conta essa experiência quase que aos prantos, dado o nível de indiferença que aquela ação mobilizou. Percebe? A comunicação ela não está só nas palavras. Aí se a gente quiser pegar a teoria comportamental, que eu nem gosto muito, mas tem lá o nosso querido Pierre Weil, né, Skinner, Corpo Fala, né, aquele livro que... Cara, é interessante, né, uma referência importante. Não é muito a minha praia, mas eu acho que é interessante porque, de fato, a comunicação não verbal, ou mesmo a comunicação verbal indireta, ela tem efeitos muito significativos dentro das relações, principalmente nas organizações. Bom, o que a gente tem como uma questão mais, né, das relações atuais? O que a gente tem é que, no geral, os profissionais, os servidores, os funcionários, eles tendem a se sentir excluídos dos processos de tomada de decisão, dos planejamentos, e essa exclusão leva necessariamente a uma menor disposição para aderir às normas, aos objetivos, às diretrizes da instituição. Então, mais uma vez, né, aqui eu acho que eu estou até me repetindo. Se você quer ter uma equipe eficaz, faça com que a sua equipe compreenda quais são os elementos fundamentais daquele grupo. E o que é que nós temos hoje, né? Esse é um fato interessante que está sendo estudado, mas a gente já tem alguns resultados sobre isso. Os processos organizacionais mediados pelas tecnologias digitais esfriaram o clima organizacional. Aquela famosa, você não recebeu um memorando, ou a circular, não que a gente queira voltar, né, à pessoalidade, que eu vou lá na sala do Gleison e falo isso, e depois eu vou lá no Fausto e ver se... Cabe, eu acho que cabe na maioria das instituições. Inclusive, uma orientanda minha do mestrado fez um projeto, fez uma pesquisa, defendeu uma dissertação falando sobre isso. Que depois do processo digital lá no TJ, as amizades diminuíram. Tem pessoas aqui que você passa um mês sem ver. Sim. Então, assim... Vindo todo dia. Vem para o mesmo lugar de trabalho. Eu acho que esse é um dos, né, uma das consequências. Mais uma vez, não estou dizendo que o fato do processo ser digital, do MSN da empresa, não sei se vocês usam WhatsApp, ou se usam outro meio de comunicação, mas tem o Cisco, né, que vocês usam para as reuniões digitais.
não são ferramentas ruins, gente, pelo amor de Deus, não é isso, a questão não é a ferramenta em si, né? Mas há um trabalho a ser realizado no sentido de recuperar alguma coisa que a tecnologia tirou, né? Que se perdeu com essa dimensão mais veloz e automatizada, né? Virtualizada dos processos. E aí, cada vez que chega um cafezinho, o povo até respira assim, meu Deus. Aí eu sei do setor que Ai gente, tô adorando essa dinâmica de responsabilização, né? Mas sabe, aqui mais uma vez, né? Cai naquela questão de novo. Qual é o nível de conhecimento dos integrantes da organização acerca dos processos e dos objetivos? Porque se tem clareza sobre os objetivos, não tem a questão da urgência e também não tem a sobreposição de urgências, né? Quando é planejada, a prioridade ela é claríssima. Sim, ela está dada, né? Desde o princípio, né? A gente está falando aqui do ponto de vista, obviamente, teórico, porque isso nunca é fácil. Você tem mudanças de cenário, você tem novas demandas, mas é um pouco do que o João estava falando, né? A perspectiva do planejamento se retroalimenta. Então surgiu uma nova demanda. Como é que a gente inclui isso no planejamento? Não é surgir uma nova demanda, entendeu? Assim, Mais ou menos assim, né? Esse é um teórico maravilhoso da teoria social, Christian Laval, e que fala um pouco também sobre a dinâmica organizacional. Essa charge é maravilhosa, né? O que o Christian Laval tá nos questionando aqui, né? Então, assim, a ação coletiva se tornou mais difícil. Volta naquela questão que nós estávamos discutindo ontem, coletivismo versus individualismo. Aqui a gente pode abrir mão de uma matriz mais sociológica. Mas ele vai dizer, isso aplicado, né, às formas de gestão empresarial, desemprego, a precariedade, o que elas se colocam na sociedade? Elas se colocam como justificativas, como alavancas para que a concorrência interindividual seja pensada como única saída. É aquilo que eu dei o exemplo ontem do Jack Welch lá da GE, quando ele disse que vai demitir 10% do plantel independente da lucro ou não. Ou seja, você está colocando que ou você mata o seu colega ou você vai morrer. Percebe? Nesse cenário, não há espaço para propostas coletivas, para gestões democráticas. Não há espaço para a emergência de um corpus, de um coletivo salubre. Por quê? Porque a polarização vai ser entre aqueles que desistem e aqueles que são bem-sucedidos. Ou seja, você entra numa lógica loser-winner. E nós adoramos essa lógica, porque todo mundo quer ser winner. E todo mundo quer achar um loser para culpar. Percebe? Então, o que mais uma vez, né? Quando eu estava dizendo para o Marco, eu não topo essa lógica. Eu não aceito esse tipo de imposição por um imperativo ético. Porque eu acho que se eu fizer isso aqui... isso sou eu hoje, tá, gente? Se vocês me perguntassem há 10 anos atrás, minha resposta seria outra. Né? Na época que a gente trabalhava lá no Banco do Brasil, aí vocês imaginam como é que era a figura. Dos idos de 2004, 5, 6, 15 anos atrás. Era concorrência interindividual, matava, morria, aquela merda. Mas... Também o Banco do Brasil continua. Sim, mas é isso, entendeu? Mas... exatamente. Então... a gente precisa, se a gente tem condições, se a gente tem uma mediação, e eu estou falando para uma instituição que eu sei que permite um mínimo de negociação nesse ponto. Porque eu sei que tem empresas que não, eu já dei palestra, já fiz curso de gestão em empresas que eu dizia isso aqui, e a pessoa dizia, mas é isso mesmo. Massa!
Então, né? Beleza, né? Vamos lá, então. Vocês estão gostando? Beleza. Saúde mental é de vocês, né? Cada um com o seu. Então, eu sei que eu estou falando para um espaço, para pessoas que permitem sair um pouco dessa lógica. Ou, pelo menos, recusar minimamente a aceitação tácita, endossar essa dinâmica aí canibal no mau sentido, né? Canibal no sentido mesmo da destruição. Né? Eu penso muito na sustentabilidade desse outro modelo. Ele é muito pouco sustentável. Qual deles? Esse do competitivo, do isolado. Precisar os recursos. Ah, esse aqui, né? Esse aqui, exato, não. Teoria básica da gestão. Isso aqui no tempo é... Por que você acha que grandes empresas acabaram? Por exemplo, né? Você vê aí... olha aí o histórico das grandes empresas no Brasil nos últimos 20 anos. Você pode ver, a metade delas está pobre, está quebrada. Porque adotava essa postura aqui. Entendeu? Então, assim, isso aqui no prazo de 10, 20 anos, isso aqui é completamente inviável. Mas no prazo de 3, 4 anos, isso aqui é super funcional. Eu digo assim, por exemplo, esse individualismo no Uber, não tem problema, Porque sempre vai ter laranja para ser moída. Exatamente. Se você quer uma equipe, né, uma estabilidade, qualidade que depende de uma equipe, aí não tem Mas aí jeito. até a taxa de natalidade da laranja eles querem controlar, Querem. aí vai chegar Não, vai chegar um tempo que o pomar vai secar. Vai. Mas aí isso se chama... Mas sabe como é o nome disso? Sabe como é o nome disso? A mão invisível do mercado. Tá? Tem um texto do Franz Hinkelamerck que é maravilhoso sobre isso. Sabe como é que a gente cria reserva de mercado? Com prisão. Não me façam falar sobre isso. Não façam falar. Não, obrigado. Estou bem aqui. Tenho que terminar um conteúdo enorme. Só tenho mais quantos minutos? Senhor, vamos lá. Bom, gente, aqui rapidinho aquelas coisas que vocês já conhecem, né? Que eu só trago porque realmente eu acho que é importante ser mencionado, mas bom, não faça tudo sozinho, tá? Ninguém é insubstituível, tá, gente? Eu adoro dizer isso. Você vai morrer e o Ministério Público vai continuar aqui. Tá? Só para avisar os... Pois é, em alguns casos, né, Renato? Vão, gente, peça ajuda quando necessário. Não dói pedir ajuda, não te torna menos viril, não te torna menos potente, tá? O pinto não vai cair se você pedir ajuda. Delegue, compartilhe responsabilidades, atividades. Evite a sobreposição de autoridade. Isso aqui serve tanto para mãe e pai quanto para gestor também, viu, gente? Não sobrepõe a autoridade do coleguinha, não, porque vira uma briga de ego depois que é só paulada. Exatamente. Quem grita mais alto. 6.012, acabou. O problema é que não tem, no truco acaba no 12, né? Na empresa não tem, 16, 24, 32, 67, vai longe. Gente, isso aqui é muito importante. Teoria da comunicação novamente. Procure ser bem específico no sentido e na exposição dentro das discussões. Eu gosto de dizer que coisas malditas são malditas. Exatamente. Coisas malditas são malditas. Exatamente. Então, procurem bem dizer as coisas. Faça esse esforço que costuma se pagar. Ups, passou. Volta. Danado. Esclarecer, né, pontos divergentes, minimizar antipatias através da resolução de conflitos com sinceridade. Isso aqui parece aquele manual do... Como é que é o nome daquele... Camisas da União, ligou, tem que botar a mesma camisa, dar um abraço. Nem não, é aquele outro, aquele que fala do... Ai, gente, como é que é o nome daquele cara que... Como cativar pessoas e fazer amigos...
É, aquele lá. Bem isso aqui, ó. Facinho, facinho. Adoro essas recomendações. Eu acho super... Por isso que eu passo rápido essa parte, porque... Faustone tem uma figurinha muito representativa desse livro. Como é, Faustone? É o livro Como Irritar Pessoas e Fazer Inimizades. Olha, muito bom. Esse é Muito bom, muito bom. Eu acho ele utópico, eu acho ele... sabe aquela coisa, tipo, 7 segredos para não sei o quê? Eu não gosto muito desse tipo de... eu não gosto muito desse tipo de literatura, não, vou confessar para vocês. Hã? Tipo, o segredo. O segredo, entendeu? Porque segredo a gente não conta, né? Muito menos coloca em livro. Então, assim, entendeu? Se é segredo, eu escuto segredo todo dia na clínica. Eu não fico contando segredo por aí. Entendeu? Entendeu? Os 7... Entendeu? Os 7 segredos das pessoas eficazes. Aí depois lançam os 7 segredos das pessoas altamente eficazes para pessoas com mais de 1,70 m. Então, assim... cara... Enfim... Vocês estão vendo que eu gosto muito desses livros, né? Bom, mas, enfim, eu acho que é importante. Tem algumas... Não, gente, falando sério, tem algumas regrinhas que são boas. O livro não faz sucesso gratuitamente. Tem algumas coisas interessantes. Vamos, gente. Bom, aqui, gente, tem um conceito que eu gosto bastante. Esse é um conceito interessante. São as novas teorias da gestão. Que é um conceito muito, muito recente, mas que vale a pena ser comentado, que é esse conceito das equipes que aprendem. O que são, né, essas equipes que aprendem? São equipes, né, pensando naquela perspectiva lá dos 5 estágios do Robbins, são equipes que conseguem se renovar dentro de um contexto. A proposta dessas teorias novas da organização, da gestão, é que a gente consiga... Isso aqui é muito baseado, né, para vocês que gostam, né, o pessoal, nos conceitos de inteligência artificial. Porque o que a inteligência artificial faz? Ela propõe novos problemas que ela não foi ensinada. Por exemplo, tem um algoritmo, né, que é um jogador de xadrez, que chama Lila Zero. A Lila, ela foi dado para ela só os movimentos básicos do xadrez. Ela sabe que peão anda para frente, torre anda para o lado, bispo na diagonal, só isso. Ela só foi ensinada isso. E ela começou a jogar sozinha por uma semana, para aprender os mecanismos do jogo. E ela se tornou o computador mais potente e mais capaz de todo o mundo em uma semana. O que é isso, né? A inteligência artificial, ela começa a se propor fazer novas perguntas. Então, essa teoria das equipes que aprendem, ela é baseada nessa proposta de como os algoritmos de inteligência artificial funcionam. Então, o que se propõe? Expansão das suas competências e capacidades criativas. É o think out of the box, né? Que a gente usa no jargão popular. Mas não é só isso, né? Não é só pensar fora da caixinha. É você conseguir expandir a sua capacidade de atuação para outros meios que você ainda não atuava. Tá? Não é ficar pegando trabalho da equipe do coleguinha não, tá, gente? É tentar fazer o mesmo percurso por caminhos diferentes. Então, essa é uma ideia, pasmem, né? Essa é uma ideia super nova. Tá? Ninguém tinha começado a pensar nisso. E a gente só começou a perceber que isso era possível quando alguém foi lá e inventou os algoritmos de IA, né, que são as inteligências artificiais. Porque a inteligência artificial ensinou o ser humano a fazer aquilo. Claro que se você pegar os poetas, eles já faziam isso, né? Só que nenhum poeta vem dar aula de gestão de pessoas, então, pelo menos não que eu saiba. Comunicar-se e transmitir esses novos conhecimentos, mas também fazer com que eles sejam inseridos num tecido que a gente chama processo de ensino-aprendizagem.
que eram aqueles famosos multiplicadores da década de 90 e dos anos 2000. Só que agora, numa roupagem muito mais saindo dessa dinâmica que a gente está estabelecendo aqui, que é a dinâmica do ponto de referência, no professor, no mestre, no facilitador. Então, por exemplo, né, quando é que a gente fez algo parecido? Quando a gente propôs aquela oficina que a gente sentava em roda, que a gente fazia, o Wilton lembrou a dinâmica da caixa, as dinâmicas de papéis, né, os painéis integrados. Então, assim, isso aqui vem no bojo de duas teorias. A teoria dos sistemas de inteligência e das novas teorias da educação. Né? Quem estuda, por exemplo, quem faz faculdade na Católica, ou quem já estudou, ou já leu os 7 saberes necessários à educação do futuro, do Edgar Morin, ou quem estuda teoria educacional socio-interacionista, conhece esses pressupostos aqui. Como é que a teoria socio-interacionista, Morin, como é que eles ensinam? Não tem a transmissão direta do conhecimento, mas tem a construção sistemática. Por exemplo, então, ao invés de eu estar aqui resumindo para vocês a teoria, o que eu poderia fazer? Pegar esse texto aqui, passar para todo mundo, a gente lê, a gente abre para discussão e cria um painel integrado. 5 grupos, cada grupo levanta um ponto, cada ponto depois é trocado e essa troca faz com que a gente crie depois um painel sistemático com todas as informações. Estou falando aqui, obviamente, de teoria da educação, socioconstrutivista, socio-interacionista, mas que isso se aplica na gestão de pessoas. É fácil fazer? Não, não é. Tá? Por que não é fácil? Porque dá trabalho, primeiro, porque leva tempo e porque as pessoas têm que estar dispostas. Aqui você precisa, diferente, por exemplo, dos processos de gestão, né, baseados na figura do líder, as equipes que aprendem, as pessoas têm que estar coesas, elas têm que estar cientes, elas têm que aderir tacitamente a essas propostas. Tá? Por isso que eu já deixei aqui para os finalmente, porque é uma proposta um tanto quanto difícil de ser aplicada. No entanto, né, fica como uma semente. Né? Como diz meu amigo Emicida, meu querido, o máximo que eu posso fazer é dar sugestão. Né? Se vocês vão aderir, se vocês vão gostar ou não. Né? E aí baseia-se também muito naquilo que a gente chama de visão sistêmica, né? Teoria dos sistemas vivos. Aí nesse sentido eu não posso deixar de indicar para vocês o filme Ponto de Mutação, não sei se vocês conhecem, filme magnífico baseado no livro, que é melhor ainda, da obra do Friedrich Capra, que também tem o mesmo nome, Ponto de Mutação. Não sei, eu sei que é um filme um tanto quanto antigo. Depois, se alguém quiser procurar aí. Oi? É um filme muito bom, cara, muito bom mesmo. Ponto de Mutação. Ponto de Mutação. Já mandou? Quem mandou no grupo aí? Ah, tá. Ótimo. Ah, tá. 1990, é um filme maravilhoso, cara. Nossa, recomendo demais. Porque a base do filme é essa visão sistêmica aqui. Aí, se vocês quiserem os autores da visão sistêmica, é Maturana, Bronfenbrenner, teoria do sistema. Tem no YouTube? Teoria dos sistemas vivos, enfim, que é aplicado à dimensão mais organizacional. Uma outra proposta que eu quero fazer, que essa não é nova, né, nós já discutimos isso aqui em algum momento, e obviamente eu defendo essa possibilidade, é a implantação aqui no Ministério Público, e claro, né, seria maravilhoso se fossem todas as instituições, de uma clínica do trabalho. O que seria a clínica do trabalho? Né? A clínica do trabalho ela é uma proposta de intervenção clínica não baseada na noção de indivíduo e na noção de doença, sofrimento, patologia, mas na lógica de que o trabalho ele tem como elementos fundamentais a dinâmica do prazer e sofrimento. Todo trabalho está inserido
numa lógica paradoxal de prazer e sofrimento. Então, a clínica do trabalho parte dessa categoria, prazer no trabalho, para chegar, né, nos elementos que causam sofrimento, que aí você tem 3 elementos, patogênico, criativo e ético. Né? Então, você tem o elemento patogênico que está associado à função, ambiente, repetição. Você tem o elemento criativo do sofrimento, que está associado a possibilidades, inovações, né, mudanças. E você tem os elementos éticos, que estão ligados às normas, às condutas e ao ser no mundo, né? Como você falou, a questão ética geral. As estratégias de defesa que se cria dentro do ambiente de trabalho, né? Absenteísmo, por exemplo, é uma estratégia de defesa individual. Silenciamento é uma estratégia de defesa coletiva. A morosidade nos processos, aquilo que o João falou, que a gente torna, né, o Renato estava falando, tornar tudo urgente, é uma defesa coletiva. Né? Então, são mecanismos de defesa que são recrutados para que a gente evite o desprazer. Só que no momento que a gente faz isso, a gente cria novos problemas dentro da instituição, novos problemas dentro da gestão. Né? Claro, eu estou apresentando isso aqui de uma forma absolutamente superficial e panorâmica, né? Não vou ficar dando aula de clínica do trabalho aqui, até porque nem é o meu objetivo. Mas é uma proposta de intervenção, como vocês podem perceber, tem um olhar totalmente diferente para o processo de trabalho, para a gestão. Mobilizações subjetivas, aí sim, acho que aqui no MP já se faz um pouco disso. Né? Você tem processos como a yoga, as laborterapias, as psicoterapias, você tem lá o grupo da Candice com a fisioterapia, a enfermagem, a psicologia, então você tem diferentes mobilizações, são propostas, teve o café ontem com servidores, tem as feirinhas, você tem mobilizações interessantes. Uma categoria que eu gosto muito da clínica do trabalho é essa aqui, olha, o trabalho real, o trabalho prescrito e o real do trabalho. Só um momento para explicar isso aqui, que o trabalho real, a gente sabe qual é, né? Que é o trabalho de cada dia, é o que a gente faz mesmo. O trabalho prescrito é aquele que está na normativa, aquele que está lá nos códigos. O real do trabalho, essa categoria aqui vem importada da psicanálise. O que é o real? O real é aquilo, eu vou usar uma expressão, não se assustem. Aquilo que não cessa de não se escrever. O que quer dizer isso? É aquilo que não é possível ser colocado em palavras. Então, por exemplo, o que não é possível ser colocado em palavras? A morte, o amor, a angústia, o gozo. São elementos que aparecem na dinâmica laboral e que muitas vezes eles não são ditos e nem poderiam ser ditos. Então, você tem algumas coisas do real do trabalho, algumas inclusive apareceram nas falas de vocês aqui, ao longo dessa nossa conversa nesses últimos 2 dias. Não sei se vocês perceberam, né? Coisas que as pessoas diziam e já causavam imediatamente um mal-estar coletivo, né? Ou coisas que eram ditas e todo mundo ria. Por quê? Essa transmissão pelo corpo, pelo gozo, pelo xiste, ou pelo incômodo, pelo mal-estar, isso é consequência nítida desse real do trabalho. Percebe? Se capturar esses elementos, você precisa de uma fineza, de uma sensibilidade. Claro, você precisa de um profissional que faça isso com um pouco mais de cuidado. A defesa coletiva e os coletivos de trabalho, né? Eu também já comentei sobre isso, né? A precarização, a destruição sistemática dos coletivos de trabalho, dos sindicatos e tudo mais. E uma psicodinâmica do reconhecimento, né? Partindo do pressuposto de que se você não é reconhecido, se você não sabe por quem você deseja ser reconhecido, o que vai acontecer é o que eu expliquei ontem para vocês. Né? Você tem lá os arruinados pelo êxito, você tem lá aquela questão da incapacidade de experimentar prazer no trabalho, enfim, tantos outros elementos que podem ser pensados aqui na clínica do trabalho. Bom, essa dinâmica do reconhecimento, ela passa também, né? Isso aqui é um fragmento do artigo que eu referenciei para vocês, que o reconhecimento ele se torna, né, fundamental, da mesma forma como
na criança, né? A criança ela está o tempo todo buscando esse reconhecimento. E nós trazemos, nós meio que importamos isso a contrabando da infância, né? E aí isso faz com que isso construa uma autoimagem ou de respeitabilidade ou de indiferença. E aqui uma característica importante que a gente pode falar é que o reconhecimento não costuma ser notado quando ele está presente. O reconhecimento ele é percebido sempre na sua forma negativa. É quando ele está ausente. É quando não há reconhecimento. É quando não há a validação. É quando não há o devido olhar acolhedor por parte da chefia, da liderança, da organização. E aí, nesse sentido, a gente tem todo um rol de patologias do reconhecimento. Professor, essa questão do reconhecimento, é possível associar uma baixa autoestima dos profissionais também? Com certeza. Ou isso É um processo de retroalimentação, né? Porque o reconhecimento leva a baixa autoestima e a baixa autoestima faz com que você também passe a não reconhecer o trabalho do outro e dois, não reconhecer o seu próprio valor. Percebe que se vira um circuito a gente chamaria isso de uma vendetta social, né? Quase o cachorro... Exatamente, um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque... E eu fico lembrando daquele experimento que você falou dos 75%, né? Sim. Como isso pode, se o indivíduo não criar mecanismos de defesa, como isso vai acabar a longo prazo, levando ele a um adoecimento. Com certeza, com certeza. Por isso que o reconhecimento é uma categoria fundamental da clínica do trabalho. Aqui, gente, né? Três propostas rápidas, né? Para a gente não tomar muito nosso tempo, mas assim, mais no sentido de pensar mesmo e propor alguma intervenção. Então, o que a clínica do trabalho pensa como tarefa urgente? Bom, primeiramente, tentar denunciar esse sofrimento invisibilizado pelo trabalho, né? Sair dessa noção de que o trabalho é uma maravilha, né? A partir de uma gramática da fragmentação, né? Essa fragmentação, uberização, precarização, que leva necessariamente a uma crítica do sistema, não tem como ser diferente. Os meninos aqui podem me chamar de subversivo, incendiário, mas é isso mesmo. Não banalizar e não naturalizar a injustiça social do trabalho, né? E aí visibilizar, por exemplo, isso que a Natália estava falando, as diferenças de andares, as diferenças entre membros e servidores, os diferentes tratamentos, a ausência de planejamento, ou seja, você não invisibiliza processos que precisam ser reconhecidos. E sim, fornecer um dispositivo de escuta coletiva. Para a clínica do trabalho, a cura passa pela escuta coletiva, né? Não só a escuta individual, mas principalmente a escuta coletiva do sofrimento. E aí, nesse sentido, impossível não lembrar do nosso querido Ailton Krenak, lá no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quando ele diz lá, adiar o fim do mundo é sempre poder contar mais uma história, né? Vide o exemplo da Guatemala, que eu dei agora há pouco, né? Menor país do mundo com índice de suicídio, porque as pessoas são escutadas. Tá, mas e como é que eu escuto uma pessoa? Recomendações práticas do tio Carlos para escutar pessoas. Tá? 4. Primeiro, humildade. Toda situação é inédita. Tá? Quando você entra num rio, por isso a foto do rio, você não sabe a profundidade do rio. Então você não se joga. Você entra com cautela, você vai pisando devagar, você olha o fundo, olha a margem. É assim que a gente se aproxima de uma pessoa, da mesma maneira que a gente se aproxima de um rio, com cautela, com humildade, sem a priori, sem fazer pré-conceitos ou pré-julgamentos, estereótipos. Essa é a primeira regra. Segunda, que é tributária da primeira, não julga. Coloque-se no lugar daquela pessoa e veja se na sua forma de proceder, na sua capacidade, na sua resiliência, se você estivesse naquela situação, você não estaria talvez muito pior que ela. Ou fazendo coisas piores, ou se afundando ainda mais. Então essa seria
Segunda, a possibilidade de escuta e acolhimento. Terceira, fundamental, pena não. Tá? A pessoa não precisa da sua piedade, ela não precisa da sua pena, ela não precisa que você ache que ela é pior do que ela já está achando. Então, trate-a, sim, com empatia, trate-a com acolhimento, mas não precisa achar que ela é uma coitadinha, ninguém precisa ser vitimizado. Tá? A vitimização, ela não leva a lugar algum. E por fim, né, legitimar o sofrimento. Legitimar o sofrimento não significa você dizer que a pessoa está realmente correta, que ela tem razão, mas aceitar que aquilo que ela está vivendo, a forma como ela enxerga aquilo, é válido, é legítimo, é devido, e que ela tem o direito de se expressar daquela maneira. Você não precisa concordar com ela, você não precisa achar que é realmente o fim do mundo, você não precisa achar que é realmente motivo de todas as dores e sofrimentos. Mas é importante que você se coloque numa posição em que a pessoa sinta que ela está sendo ouvida e que aquela escuta, primeiro, não a julga, segundo, não a condena, mas também não passa a mão na cabeça. Né? E aí, claro, né, gente, sempre se colocar à disposição para ajudar verdadeiramente, né? Aquela coisa da boca para fora, não, beleza, tá, tô aqui, viu, mas não me liga. Então, assim, né? Qualquer coisa, né? Exatamente. Procura até achar. A gente falava, quando ia alguém lá em casa para dormir, se você precisar de alguma coisa, procura até achar. Então, assim, né? Aquela coisa bem, bem simpática. Então, veja, né? Propostas, né? Sempre bom. Uma coisa que a gente sempre fala em cursos de saúde mental, gente, assim, evitem coisas do tipo, eu sei o que você está passando, ou todo mundo passa por isso, ou Deus vai ajudar, ou, é assim mesmo. Isso não ajuda em... Acabou de estimular a lista padrão. E agora você vai ter que botar no slide de novo as provas. Essa tá no manual. O que eu costumo dizer? Não posso dizer o que são porque não tem receita. Mas a primeira coisa que eu costumo perguntar é: como é isso para você? Como é que você está se sentindo em relação a isso? Você não consegue fechar porque você não tem a técnica. Aí a pessoa vai, como é isso? Eu consegui técnica nenhuma. Como é isso pra você? E a pessoa desaba de novo. E aí? Vou usar o pois é. Eu gosto. Bom. Eu diria com facilidade. Se você diz eu não tenho a técnica, eu diria isso, olha, eu não sei o que fazer para te ajudar, mas eu estou aqui para tentar te escutar e te entender. Eu acho muito mais honesto você dizer, olha, eu estou aqui para tentar te entender, do que dizer eu sei o que você está passando, porque você não sabe. As pessoas não sabem. Não, é falso. Também tem uma coisa que quem fala, se realmente há um interesse na escuta, você não pressupõe que tem uma frase feita para a resposta. Não. Se você realmente escuta com atenção o outro, a sua resposta ela sempre vai ser inédita. Não pode ser pré-fabricada, senão coloquei em Google. É aquela... É as frases padrão que todo mundo aprende, a gente nasce aprendendo essas Não, é porque eu já quero ser igual aos outros, gente. Lembra aquele texto que eu sugeri, escutatória? Deem uma lida, veem o que vocês têm, né, de interessante para se apropriar ali, porque eu acho que ali Rubem Alves é muito certeiro nisso, sabe? E de certa forma eu tendo a concordar com o que o Marco falou. Muitas vezes a gente está escutando o outro
e está esperando só a pessoa dar uma pausa na respiração para a gente falar alguma coisa que a gente já está aqui engatilhado. Então, assim, não é isso, entende? Quando eu digo aqui não julgue, pena não, é muito nessa posição que o Jadson estava colocando. As pessoas, muitas vezes, elas não querem ouvir nada, elas só querem falar. E quando elas querem ouvir, muitas vezes o que você tem a dizer não vai resolver o problema, mas vai demonstrar reconhecimento, acolhimento. Gente, tem 10 tratados filosóficos sobre essa palavrinha aqui, não é gratuito. Tá? A dialética do reconhecimento, se você pegar hoje 2 dos mais renomados filósofos do mundo, tem um debate que é infinito sobre isso aqui. Tá? Axel Honneth e Nancy Fraser. Depois vocês pegam lá as conversas dos dois. Entendeu? Porque é sobre essa questão, é sobre a dimensão da possibilidade do outro te reconhecer como gente, sabe? Então, assim, essa é uma possibilidade interessante. Agora, se vocês quiserem um conselho sobre como lidar com o sofrimento, eu posso dar. Né? Claro, não é meu, é de um psicanalista que escreveu aquele livro, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que eu já comentei aqui com vocês, que é o Christian Dunker, que ele diz assim, por que nós sofremos? Nós sofremos principalmente, majoritariamente, por um excesso de experiências improdutivas de determinação. O que significa isso? Um excesso de experiências que são improdutivas exatamente porque já estavam pré-determinadas. Rotinas, hábitos, aquilo que nós estávamos comentando ontem, da zona de conforto altamente desconfortável e que a gente tende a se manter ali. Então, essa seria, em geral, a causa principal do nosso sofrimento. O que ele propõe como antídoto para isso? Experiências produtivas e indeterminadas. O que seriam experiências produtivas e indeterminadas? A possibilidade de você inserir no tecido da sua vida criatividade. A possibilidade de você incluir na sua rotina, no seu hábito, no seu rígido roteiro existencial, novidades, coisas que são indeterminadas, coisas que já não estavam previamente estabelecidas. Por exemplo, conhecer pessoas novas, intimidade relacional, se aproximar verdadeiramente das pessoas. E intimidade não é só conversa de boteco, não é conversa de WhatsApp, é de fato você querer conhecer o outro. Volta, vídeo slide anterior. Viagens para outros lugares que não aquela viagem que você faz todo ano para o interior para conhecer a família. Hobbies, novos hábitos, novos hobbies, novas funções, de repente, um curso novo, um estudo novo, um trabalho novo, um clube de livro, um trabalho voluntário, experiências de transcendência, experiências com a transcendência, seja ela de natureza mística, religiosa. Mas, principalmente, tem um elemento que ele diz que é a experiência mais indeterminada e mais produtiva que existe, que é o brincar. O brincar é uma ferramenta que nós, enquanto criança, nós temos em abundância. E torna a existência da criança algo muito mais interessante que a existência do adulto. E, por alguma razão desconhecida, quando nós envelhecemos, adultecemos, nós perdemos, a maioria das pessoas perde essa característica, perde essa capacidade de brincar, perde a capacidade de rir, perde a capacidade de fazer, alguma coisa divertida com a sua própria existência. Então, isso é altamente positivo, quando a gente consegue rir de si, quando a gente consegue colocar numa perspectiva mais
interessante, divertida, engraçada, mesmo a nossa própria existência e as nossas dores. Nesse sentido, lembra lá que eu falei da dimensão, né, da identidade? Eu queria falar rapidamente para vocês, já estou caminhando aqui para a minha conclusão, acho que vou conseguir fazer os meus 352 slides no tempo, mas lembra que eu estava falando de como é que a gente reconhece o outro? Tem uma teoria das identificações, tem um livro do Andrew Solomon, aquele psicólogo que eu comentei ontem sobre a depressão, do demônio do meio-dia. Ele tem um novo livro que se chama Longe da Árvore. Oi? Eu acho que esse é mais conhecido, não? Longe da Árvore? Bom, não sei se é mais conhecido, é mais novo, né? Tem inclusive um documentário sobre o livro que é lindíssimo, recomendo também. Exatamente, sobre as relações familiares, Então lá o Andrew vai falar sobre formas diferentes de identificação, como é que a gente se identifica uns com os outros. E a primeira é a identificação vertical, que é aquela que eu comentei ontem, a identificação pelo idem, identificação pelo aquilo que é parecido comigo. Então eu me identifico com meu filho, a ideia da identificação narcísica. A identificação direta, pai, mãe, filho, pai, avô, filho, como lá na música do Relicário, como a Cássia com o Fernando Reis ali, que se identificaram ali, se encontraram quase almas gêmeas. Uma outra identificação interessante é o que ele vai chamar de identificação horizontal, que seria essa identificação que a gente comentou também, com a experiência radical da diferença. Essa ideia de que eu preciso de diferença para que a minha vida seja mais interessante. Eu não deveria tolerar a diferença, ou suportar a diferença, ou, respeitar a diferença. São discursos ok, mas vai até a página 2. O negócio é a gente desejar a diferença. É fundamental que a gente aprenda a se identificar com aqueles que estão à nossa volta e que têm traços em comum, mas também traços diferentes. E aí o que ele vai dizer é o que a gente chama de identificações transversais. O que seriam as identificações transversais? Seria essa identificação com a diferença radical, que é onde entra o livro e o filme do Andrew Solomon, que ele vai dizer: e quando o outro é tão radicalmente diferente de nós? E aí lá no livro, ele vai investigar dezenas de casos de pais que têm filhos que a gente chamaria hoje neurodivergentes. Então, por exemplo, pais que têm um filho anão, ou pais que têm um filho autista, ou pais que têm um filho que matou outra criança, ou pais que têm um filho com síndrome de Down, ou, enfim, são as mais... O filme é lindíssimo, o livro é belíssimo, mas assim, a ideia da identificação transversal é essa. Você não tem um registro vertical de uma identificação unilateral e linear, você não tem essa paridade das identificações horizontais, mas você consegue produzir uma experiência de ligação através de um ponto de ancoragem entre duas almas que são absolutamente diversas. Como é que faz isso? Isso é difícil. É dificílimo. Essa é uma construção, e é uma construção muito importante. E aí, nesse sentido, aonde que a gente vai se ancorar para pensar isso? Mais uma vez, voltando à nossa noção da gestão aqui, nas propostas de identificação coletiva. Buscar elementos no coletivo que sejam passíveis de conseguir conciliar pessoas divergentes, pessoas diferentes.
buscar traços que possam unir uma experiência, por exemplo. Tá, são pais neurotípicos com uma criança autista. O que pode unir dois universos tão diferentes? O amor que eles sentem um pelo outro, né? Ou o sofrimento que eles compartilham, ou talvez as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Percebe? Essa é a tarefa. É isso aqui eu estou tentando convidar vocês a pensar. Como é que a gente busca um elemento unificador na diferença? Como é que a gente consegue produzir uma experiência coletiva? Queria recomendar para vocês um documentário que é desse professor, Christian Dunker, com a jornalista e documentarista Eliane Brum, que se chama Refugiados de Belo Monte. Não sei se alguém já... Está no YouTube esse documentário. O documentário tem 40 minutos e mostra a experiência de uma clínica social que o Christian, que é professor da USP, e a Eliane, que ela é uma militante do clima, eles organizaram 20 psicanalistas do Brasil para ir atender os ribeirinhos que foram desalojados com a construção da usina de Belo Monte. O documentário é belíssimo, espetacular, nossa, emocionante, e mostra coisas incríveis. Inclusive, esses slides que eu coloquei aqui, o Christian fala dessa turma toda aqui. Quem for assistir o documentário vai reconhecer algumas dessas indicações dele lá. Mas o que eu achei mais interessante é um relato de alguns ribeirinhos, porque o que aconteceu, né? Belo Monte foi inundada, né? Encheu, e as comunidades dos beiradeiros ali da região foram todas... acabou, virou tudo água, né? E eles foram realocados no que eles chamam de RUCs, que são residências urbanas coletivas. O que aconteceu? Eles começaram a adoecer. Os ribeirinhos começaram a adoecer. Por quê? Por conta da perda daquilo que a gente chama a experiência do comum. O que é a experiência do comum? É aquilo que não é meu, não é seu, não é dele. É nosso, é comum. Então, por exemplo, a Antônia, a Bianca e o César moravam... vamos mudar os nomes, né? Vamos lá, vamos pegar a Antônia, a Joana e o Zé moravam no mesmo lugar na beirada do rio. Então, a Antônia, a Joana e o Zé. O que aconteceu? Quando eles foram alocados por ordem alfabética. Então, a Antônia ficou no RUC 1, a Joana no RUC 2 e o Zé ficou no RUC 11, que fica a 2 km de distância, 10 km de distância. Aquela reunião que eles faziam todo final de semana para comer um peixe, para um ajudar a limpar a casa do outro, para um poder ali escutar as dores do outro, não tinha mais. E aí você tem um adoecimento coletivo, o índice de saúde mental vai lá nas alturas. Percebe? Essa é a experiência do comum como forma de laço social. Será que a gente consegue fazer esse tipo de comunidade nas nossas equipes, na nossa comarca, no cartório, na secretaria, no setor, no grupo? Essa talvez seja a ideia fundamental para a gente poder começar a pensar, né? Essa foto é de uma exposição, depois se vocês quiserem olhar na internet, uma exposição que rodou o Brasil no Circuito Cultural do Banco do Brasil, da Patrícia Pitinini. Essa exposição se chama Consciência. Eu fui, quando ela estava no Rio, eu morava lá, e eu fui nessa exposição. Ela é absolutamente angustiante. Por quê? Porque quando você chega na primeira, logo de cara, tem um bicho, ela criou, né, ela inventou seres que lembram um pouco seres humanos, mas que são absolutamente bizarros. E quando você chega na exposição, a sensação de angústia que te dá ao ver aquele ser
enorme, enorme. O primeiro é assim, aberrante, assustador. Ele pouquíssimo lembra um ser humano. À medida que você vai caminhando na exposição, eu não sei se é o efeito da sua própria desconstrução ou se é proposital. Esse aqui é uma das últimas exposições, das últimas obras. Quando você está olhando para essa obra, você já está absolutamente familiarizado com aquele contato. E aí você vê a menina brincando com o bicho, com a criatura, e para nós ali no final da exposição, está tudo certo, não tem problema nenhum mais. Por quê? Porque a experiência com a radical diferença, quando ela é introjetada, ela já não se torna mais diferença. Percebe? Então, eu acho isso incrível. Por isso que eu digo para vocês, é fundamental, gente, que existam diferenças. E isso torna a nossa vida melhor. Para o nosso amigo Fausto, que gosta do Boaventura de Souza Santos, é impossível não mencionar, né, essa frase que eu acho balizadora de muito da minha própria conduta. Temos o direito de ser iguais, quando a nossa diferença não nos inferioriza, e o direito de ser diferentes, quando a nossa igualdade não nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças, e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. É a noção de a radical diferença entre igualdade e equidade. Por isso que eu disse, não se trata ninguém de forma igual, se trata pessoas de forma diferente para que elas tenham oportunidades iguais. Isso é gestão de pessoas, né? Que está intimamente atrelado a um conceito que é muito criticado, principalmente pelas teorias dos movimentos sociais, que é o conceito de empatia. Porque não existe empatia. Você, Carlos, um homem branco, não pode se colocar no lugar de uma mulher negra. Verdade, não posso mesmo. Não saberei jamais o que é a experiência de uma mulher negra. Eu não sou negro, não sou mulher, mas empatia não quer dizer isso. Empatia, no seu radical alemão Einfühlung, foi construída por um teórico da estética alemã do século retrasado, Theodor Vischer. E quando Vischer pensa o conceito de empatia, ele está pensando numa possibilidade de que uma tela, uma obra de arte e o seu espectador se conectem através de um sentimento de unidade. Ou seja, alguma coisa entre a obra de arte, o artista e o espectador produz laço. Daí que quando essa palavra, né, que não tinha tradução, porque foi inventada em alemão, Einfühlung, vem para o radical em inglês, o psicólogo que traduziu essa palavra, que foi o Titchener, traduziu por empathy. Empathy é um radical correlato de sympathy, né, que seria, no caso em português, empatia e simpatia. Simpatia, né, o radical comum a essas duas palavras é pathos. Pathos é um radical grego, que quer dizer, ao mesmo tempo, paixão, padecimento e passividade. Então é algo que me toma, é algo que me toca, e ao mesmo tempo é algo que me coloca de forma passiva. O radical sim, de simpatia, significa ao mesmo tempo. Daí sintonia, sincrônio, né? São sintoma. Então, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, simpatia é eu ter simpatia pelo Williton, porque a gente gosta de azul, porque a gente usa óculos, porque a gente penteia o cabelo da mesma forma, porque a gente pensa igual. Percebe? A simpatia é algo que cai junto, é algo que nos conecta porque nós somos iguais. A empathy, empathos, é um pathos que cai entre nós. O quer dizer em latim, em grego, desculpa, entre. Então, é um pathos que nos liga. Ele cai entre a gente e por ele cair entre nós, ele faz uma ligação entre nós. A ideia da empatia é, eu não posso viver as suas experiências, mas tem alguma coisa na sua experiência que pode me tocar. E ao tocar,
eu posso me conectar com você. Não porque eu sei exatamente o que você está sentindo, como eu disse agora há pouco. Isso é uma bobagem, ninguém sabe o que o outro está sentindo. Mas isso não impede que eu sinta com você. Não impede que eu sinta por você. Percebe a diferença? Então, nesse sentido, a ideia é que se possa produzir um universal, um coletivo, dentro da diferença. Essa é a possibilidade. Bom, o conceito de alteridade tem a ver com... Conceito de? Alteridade. Total. E empatia, mas eles são diferentes. Estão diferentes. A alteridade, o radical alter quer dizer outro, né? Seria uma tradução possível, seria outricidade. Então, é uma identidade que é formada a partir do outro. Eu falei disso ontem, lembra? Quando eu falei a mensagem vem do outro de maneira invertida, lembra de eu ter comentado isso? Essa é a base do conceito de alteridade. A alteridade é eu reconhecer no outro um outro, que é uma coisa, por exemplo, que o psicopata não faz. Se aparecer uma barata aqui, eu vou matar ela, provavelmente, para alívio da maioria dos presentes. Aí você dá, por que matou? Porque era uma barata, né? Não tem por que explicar. Por que o psicopata mata o outro? Porque era uma barata. Não tem o conceito de alteridade, que é o reconhecimento do outro como um outro digno. Diga. O senhor falou lá das recomendações práticas, por que a empatia não está lá? Ela está. Ela é a mola mestra de todas aquelas. Só que eu queria trazê-la como um conceito... eu queria trazê-la como um conceito separado, porque eu acho que ela é muito importante. Só que eu queria fazer essa construção primeiro para chegar... Com certeza, ela está aqui, ela seria a mola mestra de todos esses processos. Primeira coisa fundamental para as recomendações práticas é ter empatia. Ou não, construir. Empatia não se tem, empatia se constrói. Você se propõe a ser empático ou você não se propõe a ser empático. Ninguém é empático automaticamente. Eu sou uma criatura muito empática. Não é. Você pode ser simpática. Empática, não. Empática é uma construção a cada lugar, com cada pessoa. Eu quero chegar aqui, tá? Eu vou pular uns slides aqui, porque tem muita coisa, senão faltam 10 minutos, eu sei que nós comprometemos, vai até as 14. Para encerrar, queria comentar com vocês assim, aqui saindo um pouco do eixo clássico da gestão, para dizer uma coisa muito importante. Pessoas felizes são mais fáceis, são mais legais, são mais tranquilas no trato. Mais leves, exatamente. Então, o que eu queria comentar com vocês é: como é que a gente faz para ter mais saúde mental? As pessoas me perguntam isso. No geral, eu gosto de trazer essas 3 perguntas que foram feitas pelo Rabino Hillel. Não sei se vocês conhecem Rabino Hillel. Ele era um galileu que viveu no século I a.C. Era um rabino da Judéia, um doutor da lei, como Paulo de Tarso será depois, 150 anos depois quase. E o Rabino Hillel sempre fazia um conjunto de 3 perguntas que eu adoro, acho incríveis e falam muito sobre o que eu penso sobre saúde mental. E a primeira delas é essa: se eu não for por mim, quem será? Se eu não seguir o meu desejo, quem fará isso por mim? Se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não me priorizar, se eu não tiver consideração pelas minhas faltas e pelas minhas falhas e pelas minhas necessidades e demandas, quem terá? Então, vejam que aqui tem um imperativo que está muito associado a isso, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, sem chance. Mas, logo em seguida, ele coloca um imperativo ético.
Se eu for apenas por mim, o que isso me torna? O que será de mim? Claro que é importante que eu me ame, que eu me respeite, que eu me aceite, que eu me perdoe. Mas até quando vai ser só por mim? Em que momento eu vou me lembrar que eu estou inserido num tecido social, que nenhum homem é uma ilha, e que eu devo esse mesmo respeito, consideração e perdão ao outro? Aqui entra a empatia, aqui entra a tolerância, o respeito à diferença, o desejo pela diferença. Numa chave, obviamente, aqui, pensada na lógica pré-cristã, né? Na lógica do judaísmo, inclusive. Se não agora, quando? Se não for agora, quando será o melhor momento para eu começar a fazer essas duas coisas? Eu vou deixar para começar a fazer isso lá na frente. Eu vi um meme maravilhoso essa semana. Agora a gente já está naquela fase do ano maravilhosa em que a gente pode começar a dizer, vamos deixar para o ano que vem. Então, assim, começa por aí, assim, né? Essa noção magnífica de procrastinação, né? Eu acho que essas são tarefas absolutamente urgentes. Para encerrar, e aqui os últimos, acho que 2 slides que eu quero mostrar, senão nosso tempo vai acabar, inclusive. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos num profundo déficit de imaginação? Adoro essa frase do Manuel de Barros, né, nosso poeta querido, poeta das coisas rasteiras, quando ele diz: o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. Querem tratar pessoas? Primeiro, vejam. Segundo, lembrem. Terceiro, criem. É fundamental que a gente tenha essa capacidade de transver o mundo, imaginar novas possibilidades de interação, imaginar novos cenários, imaginar novas formas de existir prazerosamente, imaginar novas formas de se colocar nos ambientes que você sempre se colocou da mesma maneira. Isso é um desafio. Esse talvez seja o maior desafio que nós temos aqui. E para pensar nisso, eu vou lembrar mais uma vez Krenak, só que agora numa chave, no livro novo dele, que eu acho uma proposta muito saudável, que tem o título A Vida Não é Útil. Krenak explica, não quer dizer que a vida seja inútil, pelo contrário, só quer dizer que ela não precisa ser utilitarista. A gente não precisa estar sendo útil o tempo todo. E aí lá nesse livro, Krenak vai nos dizer, a vida é uma dança cósmica. A vida é infinita nas suas possibilidades de existir. E não precisa, e não deveria, e não pode ser reduzida a uma coreografia ridícula, onde a gente fica imitando as outras pessoas. Não cheguem no final da vida de vocês dizendo que vocês não fizeram nada, que a vida não vale a pena, porque vocês compraram metas e desejos formatados pela realidade, pelo outro social, pelos seus pais, por aquelas pessoas que vocês consideram e que ficam dizendo o que você deveria querer e gostar na vida. Então, mais uma vez, é preciso se reconciliar com a ética do seu próprio desejo, para que a gente se torne um líder melhor, uma pessoa melhor e viva melhor. Espero que tenha sido interessante para vocês. Agradeço demais pela paciência, pela conversa, pelo diálogo. E me coloco à disposição, estão os meus contatos, WhatsApp, Instagram, e-mail. E a proposta do curso inclui depois um
uma formação complementar. Então eu vou passar para vocês algumas referências de filmes, vídeos, textos que eu gostaria de compartilhar. Oi? Pode ser também. Podemos, né? Podemos pensar nisso também. Mais né? pacote Vamos usar esse espaço para uma psicoterapia de grupo. Você sabe que eu atendi grupo mais de 3 anos no CAPS, era muito divertido, gostava bastante de psicoterapia de grupo. Mas hoje não faço mais não, mas vamos conversando. Bom, gente, eu espero que vocês aí realmente, né, encontrem boas referências, boas reflexões. Como eu disse, isso aqui é só uma semente, é só um start. A maioria das coisas que eu comecei a dizer aqui tem aí infinitas continuidades e continuações possíveis através das literaturas. Pensando no mundo utilitarista, como vai ser a avaliação. Importante. Para com esse negócio de perguntar sobre avaliação, Não, então, o que normalmente eu faço? Eu passo, né, esses filmes, vídeos, textos, textos mesmo. Costumo passar 3 textos e 2 vídeos ou 3 vídeos. E eu peço um comentário, tá? Então, assim, não é nada excepcional, é mais no sentido de uma discussão mesmo. Então, assim, eu proponho um tema lá acerca desse filme ou desse vídeo e peço para vocês comentarem, tem que colocar lá na plataforma, né? E aí a gente vai dialogando. Ok, gente? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado.